ou seja, por exemplo, os canadenses, os brasileiros, né? Os Uhum. indianos, assim, de acordo com a região, com a cultura, como é que será que essa dor ela é respondida, ela é acolhida? Um exemplo, ela é brasileira, ela está em outra cultura. O dia a dia, Tá em outra cultura. as pessoas, ó, Claudinha, linda, minha amiga, é Uhum. farmacêutica, dona da Farmafórmula lá de Goianinha, é amigona minha. Então, ela está querendo saber se esse outro tipo de dor, de você estar em outro país, você ser acolhido de outra forma, e que muitas vezes, por sermos brasileiros, a gente vivencia essa experiência de dor de uma forma mais talvez afetiva, a gente é muito falante, a gente se expressa Corporal, né? bastante, Nós somos corporal, mais isso mesmo. corporais, é. Como é que fica isso Veja, em relação no dia a dia de um olha, brasileiro em outro país? o brasileiro em outro país, realmente, ele tem as suas dificuldades justamente por causa disso. Nós somos latinos, nós somos muito corporais, nós tocamos o outro, o toque para nós tem um significado muito importante. Nós nos comunicamos muito pela expressão corporal e principalmente o toque para nós é essencial, né? Até ontem foi o dia do abraço, né? Foi. E para nós o abraço tem um significado muito grande. Às vezes você não fala, mas um simples abraço comunica. É, eu sei que em outras culturas os médicos não dão sequer o seu telefone, o seu WhatsApp, o seu celular, o que dá uma extrema insegurança. Aqui nós ainda temos o hábito do seu médico dar o seu WhatsApp, de se oferecer para um cuidado mais próximo. Muitos médicos se tornam amigos dos seus pacientes, né? Verdade. Nós psicólogos, dependendo da linha que trabalham, não chega a ser a esse nível, mas permite uma certa proximidade em relação ao seu paciente. Algumas linhas de trabalho da psicologia permitem até que você compartilhe situações particulares, desde que isso Sim. seja, sim, desde que isso seja terapêutico para o seu paciente, né? Se isso servir como um processo terapêutico para que ele possa olhar de uma outra maneira para a sua vida, permite. Então, nós sabemos que esse distanciamento físico, corporal e emocional, ele faz uma diferença muito grande. Eu tive o privilégio de atender pessoas de fora, num período em que a cirurgia bariátrica não era disponibilizada de uma maneira tão fácil nos Estados Unidos, e no período em que eles estavam em crise financeira lá, eu tive contato com pacientes americanos aqui no Brasil. Eles ficavam surpreendidos com o nível de disponibilidade do cirurgião, do médico, da equipe, de estarem juntos, de irem fazer visitas no hospital, de se disponibilizarem, de darem seu telefone, de se prontificarem, de irem até o hotel vê-los. Então, assim, é um outro contato. Nós somos muito mais físicos, corporais, nós temos uma dimensão perceptiva da dor do outro de uma maneira muito diferente, né? Nós temos que pensar assim, existe um trabalho de um junguiano que eu gosto muito, que ele diz assim, a nossa origem, a nossa grande mãe, ela é negra e índia, né? Essa é a nossa origem. Depois vieram as outras culturas, mas lá na raiz, nós todos temos uma mãe negra e índia. E essas culturas, elas são muito corporais, né? Por isso todos nós, se tocar um chacundum, a gente dança, porque nós temos o ritmo corporal, nós temos a vivência do corpo. Embora aqui no Sul nós tenhamos uma cultura mais europeia, mas todos nós temos esse lado da grande mãe mais raiz, né? mais terra. E isso nos faz saber cuidar do outro, e saber acolher o outro, e ser mãe terra para o outro, né? E isso é muito importante no momento de cuidar. A gente tem a presença aí da doutora Nicole Serquis, que é cirurgiã oncológica, mastologista, e que atende de Opa, que forma maravilha. muito humanizada os pacientes dela. Você que também trabalha com paciente oncológico, né, na questão do TMO, né, você entendeu que é a Uhum. dor do câncer, é a dor que não vem apenas com o significado da perda de saúde, medo iminente Não. da morte, o adoecimento familiar coletivo, mas eu penso que essa dor, hoje, principalmente em tempos de pandemia, ela está justamente sistematizada, porque no momento que todos nós somos, vamos dizer assim, pessoas que podem ser novos
pacientes do Covid, todos nós podemos, né, podemos ser acometidos potencialmente do Covid, então está todo mundo em alerta o tempo todo mundo com medida protetiva, sim, com medida de segurança, todo mundo fazendo isolamento social, todo mundo se restringindo, e o nível de cortisol lá em cima, o nível de segurança lá, sim, em cima. Então o processo, sim, crônico de ansiedade está quase coletivo. As pessoas que não sofriam de nenhum tipo de distúrbio psiquiátrico, psicológico, hoje elas estão sentindo na pele que isso existe, né? Porque sim, muitas vezes as pessoas negligenciam as emoções. Muitas vezes, e uma maioria das vezes, a própria psicologia ela é uma ciência nova, até para adentrar na equipe multiprofissional, ela ainda está um pouco esquivada ali, ela está começando a ter esse espaço, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia, mas a gente sabe que essa questão de ensinar o paciente a direcionar a atenção à dor, né, ela é muito importante, a gente identificar essa dor. Que dor é essa? É a dor oncológica, é uma dor pandêmica, é uma dor social, uma dor financeira, ou é tudo junto e misturado, porque se a gente observar hoje, a gente está com toda essa sobrecarga no kit completo, independente se eu sou paciente de doenças crônicas, se eu sou paciente do grupo de risco, eu sou idoso, né? Eu sou um paciente que não pode ser contaminado pelo Covid, mas o profissional de saúde, principalmente, que estão na linha de frente, que tem que ser esse profissional blindado e achar que muitas vezes ele não vai ser acometido e ele está ali suscetível o tempo todo com o vírus, e quando ele fica acometido, como é que ele vai reagir, né? Uhum. Veja, aqui em Curitiba, nosso primeiro caso assim noticiado foi justamente de um médico. E Curitiba, ainda apesar de ser uma cidade relativamente grande, ela é uma cidade pequena, porque as famílias de base, assim, elas ainda se conhecem muito. E era um médico conhecido. E isso mexeu muito conosco, porque você ter um conhecido aciona em você a possibilidade de que você também possa ser acometido, né? Enquanto é no outro, parece que a coisa não te atinge. Mas quando é em você ou alguém do seu círculo, isso mexe com a possibilidade de que você seja atingido. E como você disse, isso aciona o medo e aciona todo o sistema de estresse que nós temos, né? E uma das perguntas que fizeram agora foi como fazer com que esse cortisol, esse nível de estresse abaixe estando em casa. Nós temos hoje em dia, e a psicologia absorveu muito, das culturas meditativas, né? As culturas que fazem com que você possa reduzir os seus níveis de estresse através do controle daquilo que se abstendo daquilo sobre o qual você não tem controle. Ou seja, se você não pode ter controle sobre o vírus, você pode pelo menos ter controle sobre os teus pensamentos. Ou seja, aquilo que é um pensamento inútil nesse momento, tentar não alimentar esse pensamento. Né? Um pensamento inútil. O que eu vou fazer? Porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não tenho mais dinheiro, porque quando acabar essa pandemia, o que vai acontecer comigo? Quer dizer, são pensamentos inúteis. No momento em que você cultiva esse pensamento inútil e que você deixa ele possuir você, o teu cortisol aumenta. Então é preciso que esses pensamentos inúteis, eles sejam gentilmente deixados para lá, como uma nuvem que passa. E não ficar apegado a isso. E da mesma maneira, sim? Eu acho importante também nessa condição para diminuir o nível de cortisol, ou seja, diminuir o nível de estresse, se você só tem seu ambiente residencial, familiar, é você procurar mudar os hábitos a cada dia, você procurar fazer uma mudança comportamental e de hábito de pensamento, porque mesmo eu estando em casa, eu posso correlacionar tarefas saudáveis, tipo, diminuir o nível de informações negativas. Eu não preciso passar o tempo todo assistindo a televisão ou a internet. Procurar fazer uma atividade física dentro de casa. Sim. Né? Então, assim, colocar a questão do mindfulness, de meditações, a gente pode também trazer
recursos que não serão Músicas. musicais. Músicas agradáveis, Isso. músicas que tragam paz, visualizar imagens que tragam paz, rever coisas que tragam harmonia e tentar eliminar neste momento. Né? Veja, não é egoísmo, é autopreservação. E nós temos que distinguir o que é autopreservação do que é egoísmo, né? Laís E é está falando, ó, importante. buscar evitar os gatilhos, como ficar 24 horas vendo o jornal. Não precisa. O jornal, a Não. internet, tudo que tiver gatilho negativo não vai somar a sua vida. Não é que você vai ficar fora do ar. A gente tem que entender que Não. a gente está compreendendo que isso é grave, que a gente precisa ter medidas preventivas, protetivas, a gente precisa ter um novo hábito comportamental, mas a gente precisa também se resguardar a nível de saúde mental e É, física, né? mas o hábito comportamental ele é importante, mas também os hábitos de pensamento, porque Isso, os nossos pensamentos, eles às vezes nos controlam. E se nós não fizermos uma limpeza nesses pensamentos que ficam ruminando, se nós não deixarmos eles sair da mente, deixarmos ele um pouquinho de lado, sabe? Pedir gentilmente, pensamento, me dá uma folga agora, só um pouquinho, me deixe mais tranquilo, sabe? Eu quero ficar tranquilo. Poder prestar atenção na respiração. Olha, muito. nesse momento crucial em que muitos não estão respirando. Veja, olha só a mensagem que está sendo dada pelo Covid. As pessoas estão com falta de ar. As pessoas estão sendo entubadas, então vamos valorizar o nosso ar. Vamos respirar e sentir esse ar entrando e saindo. Não é verdade? Então, assim, esse momento, muitas dores que estão acontecendo, são dores que estão nos alertando para ver e valorizar coisas que nós temos e mobilizar a gratidão. Não é Verdade, verdade? Então, isso é verdade. muito. Embora seja jargão hoje em dia falar em gratidão, é uma verdade. É uma verdade que nós temos que ter a luz da consciência nesse momento, né? E a E gente tem que resgatando um pouquinho lembrar, das dores. de lembrar que assim, Sim, todo momento traumático, mesmo que ele seja trágico, ele vai passar. Mas se você não tiver o cuidado com a sua saúde mental nesse exato momento, se você não procurar ajuda com os especialistas principalmente, né? Você pode muitas uhum. vezes implicar em consequências seríssimas, gravíssimas e que podem ficar cronificadas, né? A gente Sim, sabe sim. disso. Isso é um cuidado que eu tenho falado com muitas pessoas. Por exemplo, pelo próprio preconceito que existe com as questões emocionais, as pessoas não procuram, às vezes, o auxílio de um psicólogo, e quando a coisa já está gritante, elas têm que procurar, muitas vezes, um auxílio medicamentoso. Até acreditando numa cura milagrosa ou numa resolução milagrosa. E elas não sabem que nem toda medicação vai tirar totalmente seu sintoma. Ela vai ter, de qualquer maneira, que lançar mão de uma mudança de pensamento, de uma mudança de comportamento. A medicação não faz tudo pela pessoa, a medicação faz uma parte pela pessoa. Né? Então, de qualquer maneira, a sair desta zona de conforto, de novas aprendizagens, novos hábitos mentais e novos comportamentos, vai passar pelo processo digamos, vamos colocar entre aspas, de cura emocional. Né? Então, isso é necessário. Então, procurar ajuda o quanto antes, não deixar a coisa cronificar, como você mesmo falou. Né? Tem uma, É fundamental. tem uma Sim? pergunta aqui, ó. Minha mãe é do grupo de risco e vive no celular e na TV assistindo morte por morte. É isso que a gente já falou, a gente não precisa, nesse exato momento, estar trazendo tantas informações negativas, principalmente nessa pandemia do medo, nessa pandemia de estimular o negativo, porque isso vai só acentuar nela as questões de estresse, de ansiedade, inclusive de pânico. Ela pode ter É, gatilhos mas de pânico nesse exato momento, isso não vai ser Mas viável. vamos ver a base disso. Por que ela faz isso? Provavelmente porque ela está com medo, Uhum. né? Então, assim, tentar transferir isso para outras crenças mais positivas, tirar dessa questão do medo. Se ela tem
uma religião, talvez passar isso para as orações. É preferível que ela fique em canais de orações, em canais de religiosos, do que ficar em canais observando e tentando controlar o número de mortes. Até porque nós temos que ter a visão crítica de que desgraça dá mais ibope, desgraça dá mais Verdade. audiência. Se nós estivéssemos aqui falando sobre suicídio, nós estaríamos com uma audiência muito maior. Entende? Se nós estivéssemos falando sobre desgraça, nós estaríamos com uma audiência muito maior. E nós Verdade. não desenvolvemos o espírito crítico. Então, vamos tentar, dentro da linguagem da própria pessoa, mãe, o que você poderia colocar no lugar disso, já que isso não te faz bem? Será que uma oração? Será que um canal que você goste mais? Tentar apelar para os gostos dela e trazê-la para o lado positivo da coisa, não é? Então, isso é muito positivo, tentar entrar na linguagem da pessoa, porque se a gente fala na nossa linguagem, a gente cai novamente naquela situação de nos fazer à medida do mundo. E nós não Verdade. somos, não é? Verdade. É. E nessa condição de pessoas ficarem nesse brainstorming de informações negativas, contando o número de óbitos em todo o universo, elas vão dar uma descarga muito grande de adrenalina, né? E elas vão aumentar o cortisol. Não tem como. Com certeza. Né? E Aumenta o aí, estresse. em termos de nível de dor, a dor limiar sobe e altera tudo. Altera tudo. As pessoas ficam mais irritadas, não tem qualidade de sono, as pessoas ficam agressivas. Com a dor, você não vive bem. O limiar de dor não traz felicidade para ninguém. E a gente precisa eliminar isso, principalmente nesse exato momento. Veja, não precisa ir muito longe, né? Nós somos profissionais de saúde e nós somos profissionais da dor. Ninguém procura o psicólogo para falar que está bem. Verdade. Nós somos profissionais da dor. E quantas vezes nós atendemos um paciente, o nosso ombro não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Quando você vê, você está com aquela dor no pescoço, com aquela dor no ombro. Porque nós absorvemos, nós temos linguagem corporal, nós somos contamináveis por esse ambiente. Então, ficar assistindo constantemente coisas que doem vão produzir dor. E não é só na mente. Mais uma vez falando, exatamente, mais uma vez falando sobre isso. Não existe divisão entre corpo e mente. Nós somos um pacote só. Né? Então, no momento em que você não atende uma necessidade de uma criança, você está atingindo corpo e mente. E nós, humanos, continuamos com uma criança interior. Né? Imagine que nos tempos de pandemia, você acabou de citar a questão da criança, mas as mães que estão internadas, que não podem estar com seus filhos, olha o tipo de dor que elas estão sentindo. Essa semana eu conversei com uma enfermeira. O medo das grávidas, né? Eu conversei com uma enfermeira, um profissional de saúde, que ela está com Covid. E ela está se tratando em casa, mas a filha dela não pode passar da porta para vê-la. E isso está dando uma angústia muito grande. Ela está ficando desesperada, porque ela não pode tocar afetivamente na filha. E a filha só tem 5, 6 aninhos, então não está compreendendo o porquê que não pode ficar com a mamãe no quarto. Sim. Né? Então, eu convivi com isso. Imagina o tipo de dor. Eu convivi com isso. Eu convivi com isso no período do transplante de medula, em que as pessoas ficavam isoladas e não podiam ter contato com os seus filhos, mas nesse caso os filhos eram os maiores transportadores de bactérias e possibilidade de contaminação para essas pessoas que ficavam com a imunidade baixa, né? Nós já vivemos alguns outros medos, como por exemplo, eu vivi o início da AIDS. Era um medo muito grande, né? Era um pavor, ninguém sabia quem podia, o medo de transfundir um sangue, era muito pavoroso, mas dessa vez é diferente. Dessa vez o outro pode te contaminar sem você saber, e não é por uma via só sexual e transfusão de sangue, é pelo ar. Né? É pelo ar. Então, assim, é muito mais temeroso. Às vezes você se ilude de que está seguro e não está. Né? Então, tudo isso é muito intenso. O pavor está tomando conta. E nós estamos numa situação de vulnerabilidade. Muitos de nós que estávamos iludidos de uma segurança. Né? Eu me lembro quando trabalhávamos com pacientes de câncer e que diziam assim, o paciente foi desenganado. Ele foi desenganado porque ele vivia enganado. E nós todos, nesse momento, estamos desenganados, porque nós vivíamos enganados da nossa segurança, não é mesmo? Então, essa vulnerabilidade está realmente tomando canto de nós. Agora, nós não podemos também
cair nisso como se fosse eterno. Vai passar. Vai passar. É isso que nós não podemos deixar tomar conta de nós. Deixar com que isso tome conta de nós no sentido de deixar que não passa. Passa, passa. No momento nós estamos dentro do buraco, mas vamos ver tudo isso fora do buraco, com certeza. Tem Né? uma pessoa falando aqui, a Arlene Dantas, ela está falando, ontem uma prima minha faleceu, 58 anos, pelo Covid, era uma pessoa enorme de perda, ela não merecia ter ido dessa forma, então ela ainda está na fase da revolta, né, de não entendimento, dessa partida abrupta por uma doença desconhecida, então devastadora. Então é por isso que quando a gente fala sobre dor, principalmente agora em termos de pandemia, a gente tem que ter uma cautela muito grande, porque muitas pessoas estão vivenciando experiências diversas, principalmente quem está perdendo seus entes queridos. Imagine para a dona Arlene Dantas, né, todo o nosso amor, toda a nossa oração, Sim. consideração, a sua dor, a gente não vai ter como tocar na sua dor. Esse entendimento Não. é no seu tempo, o luto, o enlutamento, é outro tipo de dor que a gente precisa compreender que tem vamos dizer assim, uma peculiaridade muito grande e nesse exato momento a gente pode justamente lhe abraçar virtualmente, porque nem fisicamente a gente pode estar do seu ladinho para poder lhe ajudar, mas a gente está nessa tela para poder também somar esse momento de luto e de perda. Então, a dor da perda. A dor da perda do luto. Sim, a dor do luto, ela é enorme. E a dor do luto, ela não tem remédio. O que acontece é que perder é ruim sempre, seja por Covid, por câncer, por problemas renais, por septicemia, seja qual for o motivo. Perder alguém que a gente ama é sempre ruim. Talvez a particularidade deste momento é não poder velar, não poder se despedir. Essa é uma particularidade desse momento, né? Não ter o direito de se despedir de quem você ama. E vou lhe dizer mais, Dona Arlene, Simone, que está aí, né, nos dando essa honra de estar com a gente, não é só a dor de você perder o seu ente querido, aquele que você ama, que você não pode se despedir, mas para os profissionais de saúde está sendo uma dor dilacerante, porque eles têm que fazer com que a pessoa identifique, muitas vezes até pelo próprio celular, que eu escutei alguns profissionais falando sobre isso, e isso está, vamos dizer assim, trazendo vários tipos de distúrbios psicológicos nos profissionais de saúde, nos familiares, essa finalização de você poder ter que se despedir, de poder chorar o seu parente, o seu ente querido, velar, a questão do velório, nem isso tem direito. Então é muito complicado nesse exato momento. Até porque assim, os rituais todos que a sociedade nos coloca são rituais necessários para a elaboração do luto, de situações, né? de qualquer situação difícil, né? Então, assim, o velório, o enterro, a missa de sétimo dia para quem faz, né? Ou qualquer outro ritual dentro da sua religião particular, né? Seja do judaísmo, seja dos muçulmanos, do islamismo. Cada ritual tem um porquê. E é justamente para a elaboração da perda. Quando você não vê o corpo, é muito mais difícil concretizar, realizar a perda. Então, isso causa uma confusão muito grande, né? A capacidade de ter a noção de que aquilo é real. Haja vista que para nós aqui no Sul está muito mais difícil de acreditar na pandemia do que para quem está aí no Norte e Nordeste, porque o nosso índice é muito menor. Então, o nosso índice sendo menor, nós não encontramos tanta realidade do Covid-19 quanto vocês encontram aí. Aqui está não é sem controle. Exatamente. Então, aqui para nós ainda parece um filme de ficção científica que a gente vê pela televisão. Né? Não que não exista, existe sim, mas não é algo assim tão concreto e tão real. A mesma coisa para quem perde um ente querido. Se você não vê, não visualizar, não tocar esse ente querido que está indo embora, para você, como dizem os americanos, né, realizar a situação,
é muito difícil, se torna abstrato, é um filme de ficção, é um É. sonho do qual você não acorda. Minha prima, Nazaré, ela é enfermeira, ela está falando, eu já passei por esta dor com meu sobrinho Máximo Augusto, ele foi assassinado, então a gente não Sim. teve direito nem de vê-lo, nem de velá-lo, porque a situação que deixaram o corpo dele foi assim, assustadora, então foi uma dor que foi coletiva, foi abrupta, se ele não estava doente, de uma hora para outra ele é assassinado, então imagine, é como a questão do próprio Covid, você chega, o paciente adoece, você não tem direito de vê-lo, e não tem direito de velá-lo, de se despedir, né? Então, isso está sendo assustador, principalmente para as pessoas no mundo, né? Exatamente. Para qualquer situação, por isso que eu digo, a Covid, a diferença da Covid é justamente porque é uma situação do coletivo. Ela não é uma situação individual, quer dizer, ela é individual, mas ela atinge o coletivo. Né? E para nós ainda, eu acho importante essa união que nós fizemos aqui de Nordeste e Sul do Brasil, porque nós estamos unindo dois extremos com realidades totalmente diferentes, mas que une as dores e angústias idênticas. Embora para nós aqui, para quem não está na linha de frente, embora eu tenha amigos na linha de frente do combate ao Covid, médicos que estão aí trabalhando e doando de si, todos os dias, e vendo que seus amigos não estão levando tão a sério essa situação, entram em angústia por isso, né? E até em revolta, porque eles dizem, poxa, a gente está aqui se danando, cuidando, e vocês não estão levando a sério tudo isso, né? A realidade no Norte e Nordeste é diferente. O nosso Brasil é muito grande, nós temos diferenças, nós temos regionalidades muito diferentes, né? Condições socioeconômicas, condições de higiene, é tudo diferente. A colonização é diferente. A nossa colonização aqui embaixo foi feita por poloneses, é um povo estritamente exigente, estritamente esterilizado, estritamente limpo. Então, tudo isso é uma diferença muito grande, né, para todos nós. Isso não nos faz diferentes, isso nos faz complementares, nos faz mais solidários, talvez, uns com os Culturas outros. diferentes, acho que isso foi até o que Ana, lá, que está lá no Canadá, né, pontuou. E é observar também como é que as pessoas recebem as informações, né? Cada um recebe uma informação de uma forma. Como é que as pessoas realmente interpretam e codificam isso como dor, né? Eu acho que isso é bem importante, porque cada pessoa tem uma forma de interpretar, de receber, por isso que o limiar de dor, ele perpassa a questão física, por isso que ele é multifatorial, por isso que ele é sensorial. Então, nesse exato momento, pessoas que são extremamente ansiosas, pessoas que já têm uma vulnerabilidade da questão da labilidade emocional, elas têm que evitar esse brainstorm de informações negativas, Com porque certeza. não vão somar, não vão somar, né? Então, Não vai somar nem nada. a Não gente vai vai ter somar em que ter nada. muito cuidado sobre isso. E mais, né, Lissa, aquilo que nós estamos falando. Nós temos aquela pirâmide de Maslow, né, aquela pirâmide de necessidades, né, Isso. exato, em que, assim, nós precisamos ter as nossas necessidades básicas providas. Então, se você pega uma pessoa que mal e mal come, mal e mal tem um agasalho, ou como você disse que aí hoje estava chovendo, né, não tem a proteção da chuva. Às vezes você falar para ela em se higienizar, em passar álcool gel, não faz sentido. Ela não está nem comendo, entende? Verdade. Então, exato. Então, você falou bem, como que cada um absorve a informação que está recebendo, se é que absorve. Porque nós sabemos muito bem que apenas a informação não muda comportamento. Verdade. Né? Só informar não muda. Nós sabemos isso em consulta, às vezes a gente faz um blá, 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 informa o paciente, ele sai dali como se não tivesse ouvido nada. O como informar, é quem informa, é fazer ele concluir. Então, a conclusão de cada um é muito importante sobre o que significa a sua dor. Esse significado da dor, essa experiência, esse entendimento, principalmente de nós, profissionais de saúde, é a questão da aliança terapêutica. No momento que você faz o rapport com o seu paciente, no momento que você reconhece, vamos dizer assim, o significado dessa dor, o que é que tem por trás dessa dor, você começa também a ser um mediador e um profissional que possa ensiná-lo a fazer o manejo da dor e diminuí-la, né? Porque aí ele vai compreender quais são os gatilhos, quais são
as situações que estão elevando o limiar de dor dele, e ele vai começar, nesse exato momento, a poder ter um enfrentamento, ou seja, uma postura de enfrentamento biófila, aquela postura de enfrentamento que consegue ressignificar, mesmo sabendo que não está fácil, né? A gente vai Não, entender, não está a fácil. gente vai dizer, a gente compreende a sua dor, mas senti-la, impossível senti-la, porque Não. cada um é que tem como fazer a experiência de dor, né? Sim, nós podemos no máximo entrar em sintonia, mas sentir totalmente jamais, porque cada um tem o seu próprio momento e a sua própria dimensão da dor que está sentindo, né? Mas com certeza esse vínculo nos ajuda a estar. Às vezes o paciente só quer alguém que esteja do lado e que não o julgue. Não é? Verdade. Então, é importante tentar resgatar na pessoa os seus recursos de autocura, os seus recursos de autocuidado, né? E até pensando um pouco no que está acontecendo com essa senhora que nos falou aí, a Arlene, né? Arlene. É, tentar ver com ela que assim, que sentir revolta é normal, faz parte do processo de luto, que isso vai passar, que na verdade a revolta, embora faça parte do luto, é preciso que ela entre num processo de perdão para não se machucar, né? Porque a revolta também faz os níveis de estresse aumentarem. E que haverá um momento em que as pessoas que foram vão descansar dentro de nós. Que todos nós já perdemos alguém. Então, todos nós sabemos qual é a experiência de não ter mais alguém junto de nós. E que ela não é a única pessoa, que ela se sinta acompanhada de muitos outros. E que, com certeza, aquilo que eu disse, todos nós somos seres sofrentes. A minha família é uma família de muitas perdas. A minha avó perdeu 2 filhos afogados, ou seja, são 2 tios meus. Temos casos de... Eu tenho caso de primo atropelado. Eu tenho caso de pessoas que tiveram quedas de edifícios. Então, assim, é uma família com muitas marcas também. Então, é preciso não idealizar o outro, não achar que é muito fácil para ela falar, não, nós também, nós somos seres sofrentes, todos nós. Então, isso é importante. É importante saber disso. Saber que todos nós temos as nossas dores e que ela não está só. E que a gente pode Principalmente ajudar isso. uns aos outros, né? Já que a gente não tem o convívio social hoje, que nós estamos restritos do convívio social, que é uma forma natural da gente extravasar, né, os nossos Sim. pensamentos, comportamentos, até de equilibrar para trazer a homeostasia. Mas hoje, apesar da gente não poder estar lá fora, a gente tem esses espaços aqui, esses espaços tecnológicos, a gente tem Sim. como fazer os nossos grupos terapeutas via WhatsApp ou Zoom. Então, as pessoas podem também organizar, planejar esses momentos uns com os outros para poder aliviar e amenizar esse processo de dor, né? Esse processo de Sim, isolamento, esse sim. processo de... Eu penso até que esse processo de solidão e de isolamento, desse convívio social, né, do nosso habitat natural, ele precisa ser remanejado nesse exato momento com pessoas que saibam acolher a nossa dor. A gente sabe onde chegar no amigo, ou naquela pessoa que sabe escutar verdadeiramente, respeitosamente a nossa dor, que não vai negligenciar e que vai acolher, né? Que vai acolher. Sim, e que não nos protege de errar também, né, Lissa? Porque nós temos a dor do erro. Quantos de nós Isso. psicólogos já não erramos e nos sentimos com dor depois do erro que cometemos? Porque não somos perfeitos. Então, assim, o mais importante, o autocuidado, saber que todos nós temos recursos de recuperação, saber que todos nós temos recursos de pedido de ajuda, que nós não podemos ser orgulhosos o suficiente de não pedir ajuda. Pedir ajuda é uma sabedoria. Saber que todos nós somos seres sofrentes e que não há nada de errado em solicitar ajuda, de que a dor é inerente à condição humana, seja ela física ou emocional, e que, para nossa surpresa, até as dores emocionais foram mais tocadas aqui do que as dores físicas, né? E que uma das dores mais difíceis do ser humano é a impotência diante da sua situação, e que nós, nesse sentido, estamos todos nos sentindo incompetentes e impotentes diante da situação do Covid, independente de classe social, independente de situação ou de região, seja no norte, nordeste ou seja no exterior do Brasil, e que nós estamos nesse sentido numa mesma condição. Todos nós somos humanos e todos nós somos seres sofrentes que precisamos de ajuda nesse momento. Verdade, eu acho que esse momento da gente se colocar no lugar de ajuda, de flexibilizar, né, da gente
poder entender que somos humanos, acho que é super importante, porque aí a gente consegue realmente assegurar, vamos dizer assim, esse momento de proximidade uns com os outros, que é tão importante até para poder a gente não interferir na nossa qualidade de vida. Que as pessoas vão pontuar essa dor, seja com uma insônia, seja com uma tensão nessa região do trapézio, seja com cefaleias repetitivas, seja com a própria ansiedade, seja com o pânico, com a insegurança. Então, a dor ela vai estar, vamos dizer, diversificada e sendo apresentada em vários formatos nesse momento de pandemia. Sim. Sim, com certeza. É como dizem, que o assunto mais tocado é a ansiedade, mas quanto mais impotentes nós nos sentimos, mais ansiosos nós ficamos, porque a gente tem aquela necessidade de estar na rédea da própria vida, né? E vendeu-se muito essa ilusão para nós, de que nós controlamos tudo, que nós somos o que nós queremos, e de repente nós vimos que não é bem assim. Nós não somos tudo o que queremos e nós não temos a rédea toda na mão. Nós temos parte da rédea na mão, né? Nem toda a rédea está na nossa mão. Talvez a gente tenha a rédea na mão, mas a gente não é... O cavalo tem vontade própria também. Então... e quando ela fala assim, que o assunto mais tocado atualmente é a ansiedade, né? Ana é Lídia. E é importante que nesse exato momento, já que o principal assunto é a ansiedade, se elevando, que procure os especialistas também, porque muitas vezes a gente vai precisar acionar o psicólogo, vai precisar acionar o psiquiatra, porque se está num estado grave de ansiedade, a gente vai precisar de fármacos para estabilizar esse humor de uma forma mais rápida e depois fazer o desmame, porque nós, da psicologia, a gente trabalha atrelado à psiquiatria, né, e entender que a resistência... muitas vezes medicamentosa, o paradigma, o preconceito aos medicamentos, muitas vezes eles eliminam uma fase importante até da gente dessa ajuda mais rápida e eficaz. Né? Nós temos muito medo também de tomar medicamentos para ficarmos dependentes. Né? As pessoas dizem, eu vou ficar dependente de tal medicamento. Mas não é assim. A gente sabe que a gente utiliza essa parceria com a psiquiatria justamente para poder a gente ter um feedback até positivo quando é uma crise de pânico muito grave, um transtorno de ansiedade generalizada, né? São mitos, né, Lisa? São mitos sérios, porque veja bem, o que acontece? Na medida em que você fica com medo de tomar uma medicação, mas você não tem medo de beber para aliviar a ansiedade, você tem que ressignificar isso, porque a sociedade está aumentando o índice de alcoolismo para libertar-se das suas amarras, para aliviar a ansiedade, para relaxar, para poder fazer as coisas. Então, a situação é, por que uma substância química eu tenho medo de ficar dependente e a outra substância química eu não tenho? Né? Porque uma é aceita culturalmente e a outra não aceita culturalmente. Né? Então, a nossa cultura, ela mexe muito conosco. Eu sou da época em que quase todas as moças tomavam anfetamina, tomavam remédio para emagrecer. Né? O Femproporex era dado como água. E mesmo assim, as pessoas não tinham medo de tomar Femproporex, de etiopropiona e outras bolas para emagrecer, mas falava-se em tomar antidepressivo, Deus o livre, eu vou ficar dependente. Então, é a cultura, é o significado atribuído. Mais uma vez, a gente esbarra na questão cultural e de significado atribuído. Né? Vocês viram que eu estou mais escura aqui, é porque em Curitiba o sol vai embora cedo. Aqui ainda está claro. Isso é uma questão... isso é uma questão cultural também, o que faz os curitibanos serem um pouquinho mais fechados e um pouquinho mais cinzentos que o povo do Norte e Nordeste, né? Talvez um preconceito, mas vocês são pessoas bem especiais. Mas aqui o sol nos abandona antes. Aqui o sol é quente, mas 5h30 aqui também está escurecendo, quando for 5h30 da tarde. E algo muito importante que a gente precisa pontuar é não fingir, ou seja, as pessoas muitas vezes fingem que nada está acontecendo, né? Essa questão da negação, né? No momento de dor, né? E a gente precisa entender que está acontecendo alguma coisa, mas a gente precisa aprender a enfrentar. Aprender a enfrentar é diferente de você se esquivar da verdade, e aí você aprendendo a enfrentar, até talvez o limiar da dor ela diminua, porque você começa a compreender quais são os seus recursos, qual é o seu mapeamento de dor, o que realmente as pessoas escutam sobre a minha dor, o que é que eu posso verbalizar sobre ela, eu tenho espaço para falar sobre ela.
com quem eu posso falar, né? A aceitação, né? A aceitação é o primeiro movimento. Em qualquer processo de cura, né? Mesmo se nós estamos falando aqui agora sobre dependência de drogas ou etilismo, se você não aceita que você tem essa dependência, você não consegue tratá-la. Mesma coisa da ansiedade. Referiram aqui em um dado momento que existem pessoas que estão ansiosas e nem sabem que estão ansiosas. É verdade. Mas se você tocar essa pessoa e perguntar se ela está bem, ela vai saber que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está bem, né? Então, simples perguntas, simples toques fazem com que o ser humano possa refletir. Eu gosto muito desse processo de analisar a palavra, né? Porque refletir é fletir de novo. É dobrar-se de novo sobre alguma coisa. E hoje as pessoas estão com preguiça de refletir. Qualquer coisa que faça refletir, de novo, fica pensando, filosofando. Não, é fletir de novo, é dobrar-se novamente sobre alguma coisa. Então, é preciso refletir. Realmente é preciso. E algo muito importante, quando você diz é preciso refletir, é justamente abrir espaço para você expressar esse sofrimento, né? Quando você tem abertura de espaço para expressar esse sofrimento, que você muitas vezes precisa até chorar, extravasar, gritar, falar, você minimiza essa pandemia do medo, você minimiza a questão da pandemia da dor, porque você teve o recurso de colocar para fora. Essa história de você guardar tudo faz um mal terrível, não é verdade? Sim. Sim, e até assim, daí a gente vê a importância do ambiente terapêutico como um ambiente protegido, porque ali você não vai para ser julgado, você não vai para ser catalogado, você não vai para ser medido, você vai simplesmente para estar num ambiente protegido ao lado de uma pessoa que está ali para tentar compreender como você vê o mundo e como você se sente, né? Outra coisa muito bacana que eu acho do processo da psicologia é que nós somos os únicos profissionais que nos submetemos a nós mesmos, ou seja, nós fazemos psicoterapia, o que faz com que estejamos sempre no próprio trabalho, né? Então, esse compromisso que nós temos de olhar para a nossa própria dor, não só para a dor do outro, é muito importante. Né? É muito importante. E é importante a pessoa aprender a pontuar se essa dor está causando um sofrimento a nível de lhe tirar totalmente do equilíbrio que você procura o especialista. Na hora que ela está causando sofrimento, eu vi Paulinha aí, que é minha amiga, entrou, ela é bancária. Eu gosto até de pontuar, porque eles estão na linha de frente, os bancários, não são só os profissionais de saúde. Meu irmão é bancário, meu irmão é da Caixa Econômica Federal. E eu vejo, muitas vezes, a insegurança que eles vão para o meio de trabalho nesse exato momento, onde eles estão ali, muitas vezes, sem os recursos maiores vamos dizer, de segurança, onde as pessoas adentram nas agências bancárias de qualquer jeito, muitas vezes, mesmo com máscara, mas eles estão ali eminentes ao contágio, à contaminação, ao risco de tanto se contaminar de levar para casa. E o que eu escuto muito também do meu irmão como bancário é justamente essas informações que vão chegando, das experiências. Muitas vezes o cliente chega na agência e diz assim para o bancário: você não tem medo não de morrer? Como já falaram para o meu irmão. Você não tem medo não de morrer, de se contaminar? Tanta gente aqui na agência bancária. Então aquilo, todos os dias você escutando isso, você vendo situações, as pessoas, inclusive, como ele disse, as pessoas vindo só receber o aviso prévio da questão do desemprego, que está gigante em nosso país, isso vai maltratando a psique das pessoas, né? Vai maltratando a psique da pessoa. Aí você pegou um ponto bem importante, porque existem os dois medos, o medo do contágio e o medo da impotência financeira. E essa questão financeira, ela está pegando de uma maneira violenta, né? Porque eu não sei como está aí, mas aqui nós vemos assim lojas e lojas e lojas fechando. Né? Nós vemos assim uma séria, o centro da cidade está praticamente assim, muitas lojas agora deserto, anunciando, né? Deserto, não só deserto, mas anunciando aluguel porque fecharam, né? Porque fecharam. Então a gente vê muita falência. E a falência é uma palavra muito carregada de significado, entendeu? A ideia de você falir, tanto falir em saúde quanto falir financeiramente, ela é muito forte. Então, isso faz com que o medo do ser humano fique muito aguçado. Nós estamos inundados no cortisol, entende? Nós estamos inundados. Estamos inundados, né?
Infelizmente, o cenário eu acho que é mesmo no Brasil todo, se não for no mundo todo, entende? Então, veja como nós... Agora, o que nós temos que acreditar na nossa possibilidade de criar. Nós somos criativos por nós próprios, entende? Então, nós temos que acreditar que nós criamos, seja fazer comida para fora, seja vender máscara para fora, e assim, tá me parecendo muito que nós vamos voltar àquela cultura de trocar serviços, como era na origem, O escambo. entende? Exatamente, porque nós vamos necessitar de ter muito mais diálogo, muito mais habilidade social, muito mais capacidade sabe, de conversar com o outro, né? Então, essa possibilidade de ser mais gentil com o outro e conosco mesmos, né? Porque se não formos gentis, não vamos conseguir fazer essa troca. Elaine está pontuando aí que o medo, realmente, o medo ele é individual e ele é coletivo, é um misto de informações, Elaine, Sim. por isso que nesse momento tudo está tão intenso, está tão acentuado, porque é algo global, é algo universal, e a gente vai ter que ter a gente vai ter que ter até uma atenção talvez mais diferenciada pelas crianças e os idosos nesse exato momento. É fundamental deixar os idosos e as crianças eles expressarem os medos e as fantasias, porque tem muita coisa envolvida, né, na mente de uma criança, principalmente, sem poder entender ao pé da letra tudo o que está acontecendo, de eles estarem restritos do cenário social, natural que eles faziam, essa interface. Inclusive, às vezes as pessoas dizem, mas eles estão tendo uma educação remota, uma questão do ensino remoto, mas eu já escutei algumas crianças dizendo que estão enfadadas de estar em casa, de estar assistindo aula, inclusive por meio de celulares, porque muitos não têm notebook, e eles ficam nessa interação com o celular, e eles estão ficando altamente irritados, angustiados, e eles dizem, olha, a minha mamãe não me ensina como a minha professora da sala de aula, é diferente, eu quero meus amiguinhos, eu quero a interação. Então, assim, imagine que isso não é uma semana, são meses já, meses nesse comportamento. Então, quantos lutos a gente está trabalhando, quantos medos a gente está experienciando, né? Quantas mudanças de comportamentos e de restrições. E não é só isso, né, Lisa? Veja bem, quando me falavam de criança sem limite, eu sempre dizia, gente, as crianças não estão sem limite, elas estão com excesso de limite, porque viver num apartamento do tamanho de um cubículo e não poder fazer nada, e ouvir, não, saia daí, aí não, aqui não, lá não é falta de limite, é excesso de limite, porque os nossos pais, nossos avós, talvez tenham sido criados com uma liberdade física muito grande. Agora eles estão mais trancafiados do que nunca. Agora eles estão encapsulados dentro de um universo muito pequeno. Porque a maioria de nós, não sei aí, mas aqui, nós moramos em apartamentos, um em cima do outro. Então, não pode fazer barulho depois de uma certa horário. Não pode fazer isso, não pode subir no armário, não pode subir não sei o que, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, não pode, não pode, não pode. Então, é uma limitação tão grande e nesse momento de pandemia não pode sair, não pode ir em parque, não pode fazer compra, não pode ir em loja, não pode nada. Né? Então, veja, para uma criança é quase que um castigo, não é mesmo? É quase como ficar no quarto de castigo por uma coisa que ela não fez. É por isso que então, é tão complexo, né, nesse exato momento. É complexo. E para nós adultos, veja, quando que nós pensamos que vamos passar por isso? É algo totalmente imprevisível. Para os mais velhos, então, eles já passaram por tantas coisas e passar mais ainda por isso. Então, para cada um de nós tem um significado diferente, né? Para cada um tá doendo de um jeito diferente. É verdade. Né? Tentando por isso que a gente tem que tentar manejar, fazer um planejamento, nem que a gente faça uma planilha, sentar com os familiares, principalmente quem tem idosos, ter esses recursos tecnológicos para ter uns horários aí meio que comprometidos com eles, de você interagir, de você trazer, inclusive quem tem criança, idoso, interagir por meio de tecnologia, porque eles precisam serem vistos, eles já não eram vistos, né? As pessoas estão dizendo assim, os idosos, eles precisam de um cuidado especial, eles sempre precisaram, eles não eram vistos, eles na classe, né, em termos de sociedade, eles eram sempre colocados sempre mais em outro patamar, e agora a pandemia fez com que a gente olhasse por eles,
Eles agora existem. Exatamente. Então, é necessário Exato. que as famílias ou os cuidadores oficiais desses idosos, elas tenham esse cuidado de não deixar realmente isolados, né? Então, agora se comuniquem via internet, via celular. Aqueles que estão com seus idosos dentro de casa, aproveitem, né? Aproveitem os horários, traga uma dama, traga um baralho, traga jogos lúdicos, traga o que eles gostam de fazer, né? Traga experiências Olha, culinárias. Tem tanta coisa para ser feita nesse exato momento Lissa, também. Lissa, um dos maiores problemas do idoso é não ouvir bem. Isso, a Às vezes audição. todos estão conversando em volta dele e ele está ali parado, observando, não porque ele está alienado, é porque ele não está ouvindo. Então, uma simples conversa com o idoso, você e ele, para que ele não fique naquela confusão de zum, zum, zum mental, é um carinho. Uma simples massagem na mão com creme é um afeto e alivia uma dor emocional. Verdade. Entende? É. Então, pequenas coisas podem fazer com que a dor emocional seja aliviada. É verdade. Então, Né? assim, para as pessoas que ficaram, a gente já está no segundo momento da live, eu gostaria que você Exata. deixasse uma mensagem para a gente finalizar a live, né? Agradecendo todo o seu momento, toda a sua disponibilidade. Que a gente falou das dores invisíveis em tempos de pandemia. Isso. Veja, em primeiro lugar, quero agradecer, porque eu acho que eu jamais tomaria essa iniciativa de fazer uma live se você não tivesse me convidado. Primeira de Adorei, várias. adorei juntar os dois polos do Brasil e queria deixar uma mensagem assim, em primeiro lugar, respeitem a própria dor, respeitem a dor do outro e tenham em mente que não existe pessoa que não tenha sofrido alguma dor na vida, por isso nunca tenha vergonha de pedir ajuda porque está doendo. E Né? Eu acho que procure esse os especialistas e procure os amigos, os recursos que vocês tenham, familiares ou de parentes, mas faça essa rede social, faça essa rede tecnológica, Sim, faça essa rede de amor, essa rede de compaixão que está salvando o mundo, né? Não é verdade? exatamente, Então, exatamente. muito obrigada a você, obrigada Grande a beijo, vocês. Cris. Assistam o Obrigada por primeiro todos aí. momento e a gente vai ter outros momentos com você, tá, Se Simone? Deus quiser. Grande Tá. bênção. Tchau, tchau. Tchauzinho. Até mais.